Pois é, hoje à tarde nós estávamos comentando ali no grupo sobre os frutos, e é muito interessante, é um assunto assim, até bem interessante, a gente está observando, tem uma parte ali, tem um barulhinho aí que está fazendo, não sei, é o áudio de alguém aí, tem um pequeno detalhe ali em Gálatas 5, versículo ali 13, 14, tudo ali, tem uma pequena parte que muita gente não observa. Quando fala no frutos, quando fala frutos, os frutos, né, da pessoa né, é isso, é aquilo outro, aí, mas quando fala do Espírito, aí já não fala frutos, fala o fruto do Espírito. Então, já não é então, já é no singular. Então, esse assunto é muito interessante a gente olhar, porque muitas pessoas acham que do Espírito é os frutos do Espírito, e não é. Não existe frutos do Espírito. Assim como não existe frutos do amor. Não existe, o amor é um, só que ele produz, em sua essência, ele produz muita virtude e muitas coisas. É que nem uma pequena laranja que tem muitos pomos. Então, ele vai produzir muitas virtudes, muitas ações, mas o fruto é o mesmo. Então, o fruto do Espírito. Então, não fala os frutos do Espírito, que muita gente se confunde, diga, porque os frutos do Espírito. Não, os frutos são da carne. Então, essa parte ali, se o irmão Arlindo quiser até ler, está em Gálatas, ali que fala ali sobre os frutos da carne, os frutos do Espírito, que é o fruto do Espírito, né? Então, é muito interessante até essa parte aí, a gente dá uma esmiuçada aqui, né, nesse assunto aí, que ele vai trazer bastante crescimento aí para os irmãos, para entender, porque a gente já passou, né, sobre o trigo e o joio, agora a gente entrar nesse assunto aqui, ele vai trazer bastante concordância sobre aquele assunto que a gente já tratou, né? Foi na segunda, eu acho, no domingo. Então, ele vai trazer bastante concordância entre uma coisa e outra. Beleza, irmão? Eu estou sem a Bíblia aqui, estou sem nada. Ô, irmão Paulo, eu vou ler então, irmão Paulo. Pode ser? Pode ser. É Gálatas 5, a partir do 16, se eu não estou enganado. Deixa eu ver, do 16. O irmão já tinha lido uma vez ali sobre os frutos da carne, né? E aí Isso. não continuou. Agora, se o irmão continuasse até chegar lá no fruto do Espírito. Então vamos lá. Eu vou ler o capítulo 5 inteiro, tá bom, irmão? Tem tempo, tempinho, né? Então vamos lá. Gálatas capítulo 5. Diz assim, olha. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Prestem atenção. Eu, Paulo, lhes digo: se vocês se deixarem ser circuncidados, Cristo de nada lhes servirá. Volto a dizer: todo aquele que se deixa ser circuncidado deve obedecer a toda a lei. Pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Mas nós que vivemos pelo Espírito, esperamos ansiosamente receber pela fé a justiça que Deus nos prometeu. Pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não circuncidado. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. Vocês estavam indo bem na corrida. Quem os impediu de seguir a verdade? Certamente não foi Deus quem os levou a pensar assim, pois ele os chamou para serem livres. Um pouco de fermento se espalha por toda a massa. Confio que o Senhor os guardará de crer em falsos ensinamentos. Aquele que os perturbar, seja ele quem for, será julgado. Irmãos, se eu ainda prego que vocês devem ser circuncidados, como dizem alguns, por que continuo a ser perseguido? Se eu não pregasse a salvação exclusivamente por meio da cruz, ninguém se ofenderia. Esses sujeitos que os perturbam devem castrar a si mesmos.
Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambição egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificam as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Eu li a nova versão transformadora, e às vezes ela está um pouco diferente da tradicional, né? Mas é justamente isso. O Espírito, ele produz um tipo de fruto, né, irmão Paulo? Acho que é isso que o irmão Paulo estava falando. O Espírito produz fruto, mas nós produzimos frutos. É isso? É isso aí, irmão. É isso mesmo? Isso traz grande amplicidade no nosso entendimento, por quê? Porque se o Espírito produzisse frutos, então ele tinha uma natureza produzindo vários frutos. Ele seria como uma árvore que está produzindo frutos. Mas, na verdade, ele não seria a essência da produção nossa. Ele é como uma árvore. Uma árvore, o que produz é os ramos, mas a seiva é o que alimenta esses ramos. Então, quando se olha numa árvore e o que alimenta ela é o amor, ela vai produzir os frutos. Agora, quando o que alimenta essa pessoa, essa árvore, é ódio, discordância, desejos de praticar maldade, bebedice. Então, tudo que está impulsionando essa árvore é para que ela produza maus frutos. Então, os frutos que vai sair dela, por isso que Jesus disse, se a boca fala o que o coração está cheio. Então, quer dizer, a árvore produz o que está bombando dela. Essa seiva que está brotando dela, eu não sei se é seiva, enfim, aquilo que está alimentando, esse que está sustentando essa árvore, é o que vai fazer com que brota nela. Então, toda aquela pessoa que ela está com o fruto do Espírito, ela vai produzir bons frutos.
Os irmãos estão entendendo? Então, o fruto do Espírito, o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é o amor. O que é o amor? O amor é o próprio Deus. Então, o fruto do Espírito vai produzir Deus na tua vida. Vai produzir Deus. Vós sois deuses. Então, vós sois deuses quando vocês estão produzindo bons frutos. Agora, quando vocês não produzem bons frutos, vós sois demônios. Perdão a palavra, a expressão da palavra que eu estou usando, talvez alguns irmãos novos, talvez não vão entender isso. Mas vocês são o quê? Adversários. Então, o seu fruto é um fruto de adversário. Não é mais um fruto de Deus. Então, é a diferença entre a árvore boa e a árvore má. A árvore boa, ela vai produzir bom fruto. A árvore má vai produzir mais fruto. Como que nós vamos entender entre uma e outra? É aquela que é movida pela seiva boa, que é a seiva do Espírito, que é o amor, e aquela que é produzida pelo ódio, pelas as cobiças dessa vida, é produzida pelos desejos carnais, é produzida pelas as concupiscências da própria natureza carnal. É essa que é produzida por isso que ambos, como está ali escrito em Gálatas, ambos se opõem. A tua natureza carnal, ela se opõe ao Espírito. Os dois se opõem. Por exemplo, vamos usar um exemplo bem clássico aqui. Um exemplo bem clássico. Eu sou uma pessoa cheia do amor. E eu fui convocado em fazer por exemplo, uma ação perversa. E aí eu fui, né? Mas quando eu chego nessa ação, o que acontece? A minha carne está sendo obrigada a fazer aquela ação por causa daquela situação que está sendo impelida. Mas pelo amor que está dentro de mim, eu não vou querer fazer. Então a carne está sendo obrigada a fazer, mas eu não vou fazer. Então o que vai acontecer? Eu vou sofrer a consequência. A carne vai ser martirizada, né? Crucificada por causa do quê? Por causa da seiva que está dentro de mim. Então, eu não vou produzir aquele fruto mal. Mesmo que eu fui impulsionado a produzir, eu não fui produzido por quê? Porque eu fui guiado pelo Espírito, pelo amor. Então, o Deus que habita em mim, o amor que habita em mim, não deixou eu produzir aquele fruto. Então, pelos seus frutos, o conhecereis. Então, é bem clássico, irmãos, é bem fácil de entender essa parte aí, irmão. Então, não é querer sair julgando as pessoas. Eu vou julgar. Mas até eu usei ali no grupo ali, aquela passagem ali daquela mulher que chegou e quebrou um vaso de perfume, um nardo de perfume, e aquele perfume encheu toda a casa, aquele cheiro, né? Era um perfume muito cheiroso, e derramou sobre Jesus. E o que Judas falou? Judas disse, essa mulher não deveria ter feito isso. Por que ela não vendeu esse perfume? Daria para alimentar tantas pessoas? Era um perfume muito valioso. Então, o Judas, mostrou uma aparência de amor. Ele mostrou uma aparência de amor, de caridade com os pobres. Mas o que acontece? Ele mostrou uma aparência, mas não verdadeira. A mulher mostrou que era verdadeiro. A mulher foi impelida pelo Espírito a agir daquela forma. Então, ela mostrou o verdadeiro amor e foi elogiada por Cristo. Jesus disse, essa mulher foi, né? O que ela fez foi muito maravilhoso, ela já está me preparando porque tu vai me trair. Eu vou ser levado à cruz. Ela já está me preparando para a morte. Ela está fazendo esse ato aqui. Mas o Judas pensando... Então, tem muita gente que elas mostram uma aparência de bons frutos. É que nem assim, eu dizer assim, eu vou lá e eu cobro tanto de tantas pessoas e aí faço uma oferta a alguém com aquele dinheiro que eu peguei de tantas pessoas e um pouco eu fiquei para mim. Será que eu fiz uma boa obra de caridade? Na verdade, eu estou usando o dinheiro de todo mundo para mim me aparecer. E eu me apareci diante daquela pessoa, que pessoa boa! Ele fez, olha que obra que ele fez.
mas eu usei o dinheiro de todas as pessoas e ainda embolsei um pouco e fiz. Então, eu usei. Então, aquele ali não é um bom fruto. Isso não simbolizou um bom fruto, como a ilustração que eu estou usando do Judas. O Judas não mostrou um bom fruto. Ele dizendo assim, ele devia ter vendido esse coisa por tanto dinheiro, né? Podia, né, ter ajudado tantos pobres. Então, isso muito é usado no meio das pessoas, né? As pessoas usam muito isso, né? Aquele irmão ali diz que é de Deus, mas por que ele fez aquilo lá e não fez aquilo lá? Mas quando nós somos direcionados por Deus, pelo amor, o próprio amor, ele nos constrange. Eu falo, né, diversas vezes eu já falei isso. Ele nos constrange a fazer aquilo e nós não conseguimos deixar de fazer. É uma coisa incrível, irmão. É uma coisa incrível. Isso é o quê? Isso é o Espírito. É o fruto do Espírito que está em nós. É o fruto. É no singular, o fruto do Espírito que está fazendo com que nós produzimos bons frutos. Então é isso, irmãos. É uma coisa maravilhosa quando nós somos direcionados. Nós somos direcionados não mais por aparência, porque muitas pessoas, né, elas tentam aparecer, né? Eu vou levar tanta cesta básica lá e vou filmar. Vou filmar para alguém, a pessoa ver, olha como eu sou bom. Na verdade, isso não é um fruto do Espírito. Isso são frutos da carne. E esses frutos da carne, eles não são, como é que é? Visualizado diante daquilo que é o amor. Então, a gente confunde muitas coisas com amor e não tem muitas coisas que é parecidinho com amor. É idêntico ao amor. Parece, tu olha assim, tu veja assim, como essa pessoa ama. Esse pastor, ele fica jejuando, orando. Como ele ama essas pessoas. É parecidinho com o amor. Mas quando tu vai mexer um pouquinho do salário dele, ou né, que ele tem que doar, aí ele se manifesta. Então, não é um amor. Ele, na verdade, ele está com interesse ali. Então, é isso que a gente observa os frutos. Por isso que Jesus ali, logo tem outras passagens ali que Jesus fala sobre os frutos, e ele fala, muitos, porque naquele dia muitos me dirão. Está lá em Mateus, agora não me lembro bem o versículo, ele fala sobre a árvore ali, fala sobre o fruto, e depois ele fala, porque naquele dia muitos dirão, Senhor, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo, em teu nome expulsamos o demônio, curemos enfermos. E eu direi abertamente, afastai vós de mim, que praticais a iniquidade. Ué, irmão, no nosso meio de raciocínio não é uma obra do amor, tu ir expulsar uma atormentação na vida de uma pessoa, não é obra do amor tu ir curar um enfermo, não dá essa visão para nós, dá essa visão para nós, que é obra do amor. Mas só que o que acontece é visível. Quando tu veja que é o amor, é visível. Qualquer pessoa, ela sente. Quando vem aquilo, é ação do amor. Agora, quando não é ação do amor, tu sente na hora. Tu sente na hora. Pode uma pessoa chegar assim e fazer um bem tão maravilhoso para ti. Mas tu sente na hora que aquela ali não é o fruto do Espírito. Ele não é o fruto do Espírito. Mas ele é frutos da carne. Ele é frutos da carne. Então, ele agrega toda esse monte de frutos, né, que produz a carne. A carne produz um monte de frutos, mas no meio desse monte de frutos, tem frutos bons. Então, tu vai conhecer, claramente. Então, qualquer pessoa, eu conheço o irmão Aline, a gente só conhece pelo escape, mas eu já consigo ver nele frutos, ver frutos do fruto do Espírito. Então, a gente já veja, porque ele vem aqui sem, né? Eu vejo a irmã Creuza, eu vejo o irmão Valdecir, a irmã Cileide, todos os demais irmãos. A gente veja o quê? Eles estão produzindo frutos que vêm do fruto, que é a própria essência de Deus, que Deus está gerando dentro de cada pessoa. Então, esse amor, quando a gente fala, em número da vez, o amor é o próprio Deus.
Quando tu vê uma pessoa cheia do amor, essa pessoa está cheia de Deus. Na religião, né, dizia, né, muitos que dizia que a pessoa estava cheia de Deus. Na verdade, a pessoa está cheia de Deus quando ela está cheia do amor. A pessoa que ela está cheia do amor, a pessoa que chora com aqueles que choram, ela sorri com aqueles que sorriam, ela ajuda a carregar a cruz um dos outros, essa pessoa ela está cheia de Deus. E o que é? É esse amor. Esse é o Deus na vida da pessoa. Isso é impelida, é os frutos, ou é o fruto do Espírito. Não é os frutos do Espírito. É o fruto do Espírito e os teus frutos que vai ser reconhecido. Amém, queridos? Eu vou passar para o irmão Arlindo e pensa, irmão, é glória. A gente falar do amor de Deus é muito maravilhoso. Amém, irmão Paulo. Muito bom mesmo. Maravilha. É um entendimento maravilhoso esse, irmãos. Você vê que nós, a realidade é, a gente precisa ensinar isso para os irmãos. Se nós produzimos pelo fruto do Espírito, é pelo fruto do Espírito que nós produzimos. Irmã Elma, a senhora está com a palavra agora, pode falar. Então, dentro desse assunto, eu queria comentar sobre João Batista, quando ele faz a pregação lá, né, do batismo, e ele conversando com aquelas pessoas lá, né, raça de víboras e tal, ele fala assim, tá em Lucas 3, no versículo 5, na minha Bíblia, é a Bíblia Jerusalém. Vou ler a parte A. Pode ler? A irmã está procurando, esperar. Pronto. Aí tá assim, João está falando assim, produzia então frutos dignos do arrependimento. Então, arrependimento também é um tipo de fruto, né? Frutos dignos de arrependimento. É algo a gente conversar aqui, né? É algo sobre o assunto aí da gente estar falando, acho muito interessante. Estar falando sobre isso, porque tu tem uma ligação, né? E quando o irmão Paulo se a irmã pudesse ler um pouquinho mais para frente e fala, porque o fruto do Espírito, pode ler ali que vai falar, porque o fruto... Não, produzia, então, frutos dignos do arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, pode suscitar filhos de Abraão. É João que está falando aqui. Aí ele vai e fala assim, o machado já está posto à raiz das árvores. Ele está falando de um julgamento, a gente sabe que é a história que ele está falando, né? Ele estava falando do julgamento ali do povo. Ali que ele fala isso, e aí ele fala sobre os frutos, produzir frutos dignos de arrependimento, aí frutos depois ele fala que o fruto, no singular, né? O fruto do Espírito, aí vem... Não, nessa parte que ele já não fala, mas a gente, tudo é ligado, né, irmão Paulo? Uma coisa liga com a outra. Esse frutos de arrependimento, eu vejo aí que é uma transformação, porque existem vários tipos de frutos, né? Eu imagino. O que acontece? Esse frutos ele fala digno do arrependimento. Eu acho que é um assunto interessante para a gente estar falando aqui, né? Porque eu quero ouvir aí o que os irmãos pensam desse fruto do arrependimento. E também, assim, eu fiz uma ligação quando ele fala lá da mulher que derramou aquele perfume de nardo, que, na verdade, é um óleo, né? É um óleo aromático. Um óleo muito caro. E ele é o óleo do arrependimento. Aquela mulher, ela estava ali diante do Senhor, e ali ela estava se entregando a Ele, com todas as suas deficiências, com todos os seus erros, né? Ela estava ali declarando que Ele era o Senhor da vida dela, e ali era uma conexão. E o óleo do nardo, ele traz isso. Até hoje, o óleo ele tem uma ligação os óleos têm uma ligação muito grande com a Bíblia. Inclusive, eu estava até comentando hoje com a irmã Cileide, que Deus ele nos deixou a Bíblia
né, que muitos falam que foi adulterada, mas que tem muita ligação, que é a escrita, né, que contém a palavra, e ele deixou também a Bíblia da natureza. A natureza, ela é lida. Se nós temos o olhar de Cristo, a gente consegue ler a Bíblia da natureza. E também a gente consegue ler a Bíblia nas estrelas, que foi aonde os reis conseguiram ler o nascimento de Jesus e conseguiram seguir ela até chegar em Cristo. É tremendo isso, porque quando a gente olha para essa questão, a gente vê a veracidade da Bíblia, sim. A Bíblia, ela tem uma conexão, sabe? Então, quando João fala fruto do arrependimento, eu vejo que aquela mulher ali, diante de Jesus, aos pés de Cristo, ela estava produzindo ali com aquele ato, já preparando ele, né? Porque os pés é o nosso ponto de conexão. Tudo que você usa nos pés, você vai conectar ali algo no seu físico. Então, ela já estava fazendo aquela preparação ali com Cristo e levando ali através daquele ato de amor, de conexão, através do nardo, que os óleos são muito caros mesmo, naquela época muito mais. Ela leva ali o fruto do arrependimento, os frutos, né? João fala no coletivo, frutos, mas naquela mulher em si, ela estava levando um fruto de arrependimento, porque era algo que estava produzindo dentro dela, que estava transformando ela, né? Alimentando ela. Eu vejo assim. Então, eu gostaria de estar passando isso para os irmãos e a gente está falando sobre isso junto com o fruto do Espírito. Glória a Deus, irmã Elma. Que maravilha. Sabe por que que essa mulher conseguiu chegar aos frutos do arrependimento? Porque o fruto do Espírito fez ela produzir frutos de arrependimento. Aleluia, glória a Deus, isso mesmo. Entendeu? Quando ela se deparou com Jesus, com a palavra, com a vida, ela entendeu pelo fruto do Espírito e ela então produz essa verdade, esse arrependimento verdadeiro, a ponto dela pegar o que ela tinha de mais precioso e colocar nos pés de Jesus. E ali, irmãos, eu achei interessante a passagem que o irmão Paulo leu, que o Judas, né? O Judas falou, poxa vida, você está desperdiçando esse óleo tão valioso, né? Mas aí eu pergunto para vocês, ele não fez isso numa boa intenção? Eu penso que ele fez na boa intenção, o Judas. Ele queria aproveitar aquilo ali para fazer uma coisa assim maior, né? Ele queria, ao invés de desperdiçar aquilo ali nos pés do Senhor, ele falou assim: a gente podia vender isso aqui e comprar um monte de alimento aí, de coisas para ajudar as pessoas, né? É o Então você certo. vê que no certo e no errado, o Judas, ele pode ser visto como certo e como errado, né? Mas pela vida, que é o fruto desse Deus que produziu os frutos na vida dessa moça, dessa mulher aí, ela não se conteve só de ter o melhor ali e segurar para ela. Falou, não, o que eu tenho de melhor eu coloco nos pés de Cristo. Isso é interessante demais, irmãos. Esses assuntos que vocês estão tratando aqui hoje são extremamente libertadores. São assuntos maravilhosos mesmo que a gente deve falar bastante. Alguém Ô, mais irmão quer falar, irmão? Arlindo, só para completar, o propósito, né? Porque quando tem um propósito, não tem certo ou errado, sabe? Quando tem propósito, e hoje eu achei tão interessante, né? No meu estudo, como Deus nos vê como árvores. E é interessante porque realmente a árvore da vida, né? Tudo tem uma ligação assim, é muito interessante, porque você vê que tudo faz sentido. Aí você pensa assim, qual era o propósito daquela mulher? Muitos poderiam olhar e falar assim, poxa, ela está fazendo algo ali que ela poderia dar aos pobres, ela está desperdiçando. Mas ali dentro dela, o certo que ela tinha que fazer era aquilo ali naquele momento. Por quê? Porque aquilo ali é que ia trazer paz para dentro dela, para o coração dela. Então, paz, é um dos frutos que o fruto do Espírito traz em nós, né? Então, então não importava se era certo ou se era errado, ela queria. Ela estava produzindo os frutos do Espírito. Os frutos do fruto do Espírito.
Amém? Amém. Aí, irmãos, agora a gente encontrou uma dificuldade para verbalizar, né? Na verdade, é assim, ó, pelo fruto do Espírito, nós produzimos frutos, entendeu? Então, os nossos frutos, aquilo que nós produzimos, aquilo que, por exemplo, se o fruto do Espírito em nós faz a gente produzir frutos bons, então nós somos vistos como filhos de Deus. Mas se o fruto do Espírito estando em nós não nos faz produzir frutos bons, nós não somos vistos como filhos de Deus. Mas o fruto do Espírito é ele que vai fazer com que nós possamos produzir. Eu achei interessante essa passagem que o irmão Paulo explicou, irmãos, muito interessante. Porque não é por exemplo, aqui quando o Paulo está falando em Gálatas, eu vou até pegar aqui, porque, nossa, isso aqui é tremendo, irmão. Eu fico maravilhado com as revelações da palavra, irmãos. É maravilhoso. Isso aqui é assim, para a gente. Eu fico nas nuvens. No versículo 4, ele fala assim, irmãos, ó, do Gálatas 5. Ele fala assim, ó, pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, isso aqui seria o quê? Frutos de quem? Do Espírito? Não, isso seria fruto da pessoa. É a pessoa que tenta se tornar, entendeu? Ela que tenta fazer por ela mesma. Ela que acha que aquilo que ela faz vai colocar ela em vantagem ou em desvantagem com Deus. Então ele fala assim, ó, pois se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, ou seja, trazendo para a palavra que o irmão Paulo falou, você está ignorando que há um fruto do Espírito em você e você quer produzir fora da seiva de Deus. Você quer produzir dentro do certo e do errado. Então, meu irmão, você não está fazendo nada que vale a pena. É aquilo que o Judas fez, que ele falou. O Judas, ele estava com uma boa intenção, mas não era o fruto do Espírito, eram os frutos do Judas, a boa intenção. Amém, irmãos? Olha que coisa gloriosa, irmãos. É maravilhoso. Eu fico, olha, eu fico, nossa, a revelação para mim é tremenda, irmãos, é tremendo. Aí ele conclui o versículo 4 falando assim, ó, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Por quê? Porque vocês querem produzir de vocês mesmos. E toda vez que o homem acha que ele pode produzir dele mesmo, então ele está no certo e no errado. Entendeu, irmãos? Todas as vezes que você produz em Deus, você extrai o fruto de que árvore? De Deus, da vida. Essa é a grande diferença. Então, o fruto da árvore da vida faz a gente produzir frutos bons. Oh, glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Louvado Oi, seja meu Deus. amigo. Oi. E essa palavra aí, caíram longe da graça, achei interessante a gente falar sobre isso. Ah, sim. Não, mas é assim, toda vez que o homem ele tenta se justificar, irmã, toda vez, todo. Por que que a lei não pôde salvar ninguém? Porque a lei exigia que o homem fizesse, entendeu? Então não entra a graça. Onde que tem a mão do homem, não tem a graça de Deus. A graça de Deus, ela é uma revelação do fruto que produz frutos. Hoje ficou mais fácil de explicar isso. É, Esse entendimento ficou mais fácil de explicar. Que nem todos. irmão, o que acontece? Quando nós somos guiados pelo fruto do Espírito, o que acontece? Não existe mais religião, não existe alguém dizer tu tens que fazer isso. Porque o próprio amor nos impele a fazer. Porque, irmão, tu tens que, né, a respeitar o teu próximo, né? Tu não deve mexer na coisa dos outros. O que acontece? O próprio fruto do Espírito vai nos impedir de fazer esse tipo de coisa. Porque pelo amor, por exemplo, uma pessoa que tem amor, ela vai lá, ilustrações que eu vou usar, né? Uma pessoa que ela tem amor, ela vai lá pegar, por exemplo, o salário de uma pessoa que trabalhou o mês todinho, cansado, sofrendo ali, tinha que comprar leite para a família. Tu vai lá e dizer, dá o teu tudo. Dá o teu tudo. Quer dizer, isso é amor. Então, aí tu vê que não tem o fruto do Espírito.
Isso são frutos da carne. Por isso que Jesus usa lá na passagem onde que ele diz toda boa árvore produz bons frutos e toda árvore má. Acaso pode colher figo em abrolhos ou em espinheiros? Tu não pode. Então, tu não vai conseguir colher bons frutos em uma árvore que é espinheiro ou um abrolho. Então, tu vai identificar a sua árvore pelos frutos que ela produz. Então, irmãos, toda a boa árvore ela vai produzir bons frutos. Toda boa árvore. E qual é que é a boa árvore? A boa árvore é aquele ramo que está ligado na oliveira. É aquele ramo que está no fruto do Espírito. Então, o Espírito é o mesmo. A gente assim, parece que caiu a... Ah, não. O que acontece? Quando nós vimos, mudou um pouco a tela ali, quando nós observamos o amor, por exemplo, o amor de uma mãe pelo um filho, parece que é um amor diferente, mas não é um amor, é o mesmo amor, só que a virtude é diferente. O amor de uma mulher pelo marido parece um amor diferente, mas não é. É o amor, mas a virtude é que é diferente. A virtude é diferente, mas é o amor, continua sendo amor. Então, imagina, uma mãe, às vezes, chega a se jogar debaixo ou numa ponte, mesmo não sabendo nadar, para salvar o filho, se o filho cair. Entendeu? Esse amor que ela não pensa nem na própria vida. Não vai pensar se não sabe nadar, não sabe. Ela quer salvar o filho. É um amor de uma mãe pelo filho. O amor da mulher pelo seu marido já é um outro tipo de amor. É um outro tipo de amor. Mas o que é o mesmo amor, quer dizer, um outro tipo de virtude. São virtudes. Virtudes do amor. Então, o amor, tu vê que ele abrange vários pontos. Por exemplo, o amor que eu tenho pelos irmãos. Esse já é outro tipo, é diferente do que eu amo a minha esposa ou o meu afeto familiar. Mas o que acontece é a virtude que é diferente. A virtude que eu me comunico com os irmãos é diferente. Mas o amor é o mesmo. E esse amor aqui é Deus. O amor é Deus que está dentro de nós. Que foi dado. O que acontece? Esse amor ele é gerado na boa semente. Esse amor é gerado no trigo. É gerado na boa árvore. Porque o abrolho ou o espinheiro, ele não vai produzir bons frutos, de maneira alguma. Mas o que acontece? A boa árvore, ela pode produzir bons frutos e maus frutos. A boa árvore depende do fruto que está nela. Se ela tiver o fruto do Espírito, ela vai produzir bons frutos. Mas se ela não tiver o fruto do Espírito, ela vai produzir maus frutos. Que são toda a direção que é da carne. Então, a carne, ela vai sempre declinar para aquilo que é terreno. E aquilo que é terreno é o quê? É avareza, tu queres mais para ti, tu queres juntar mais, tu queres, né, garantir o teu pé de meia, tu queres isso, não, eu não vou, né, dar lá uma ajuda para aquele irmão que está precisando, porque vai faltar para mim. Não, eu não vou, eu estou vendendo para ganhar esses R$50, R$100, eu não vou. Entender? Isso é a carne. Aí o Espírito diga, não, irmão, dentro de ti, né? Não, faz. Aí tu se abre, tu faz com aquela alegria, né? Tu tá com aquela alegria. Como é que tu consegue se alegrar, meu amigo? Tu faz tanto para ganhar aquele dinheiro e tu fica feliz em dar, que tu estás ajudando aquele outro irmão. Isso são frutos do Espírito. Tu fica feliz em frutificar. Entendeu, irmão? Mas a tua carne, não. A tua carne lá dentro, não. Entendesse? Isso é o fruto da carne. O fruto do Espírito, não. Tu se alegra
em acolher uma pessoa, vem ali, pedindo, né, tu se alegra, ai, meu, feliz de poder ajudar aquela pessoa. Que nem o irmão Ademir, eu acho que falou, né, que aí passou lá, ele ajudou aquele né, desconhecido lá a ligar o carro, a fazer pegar, ele ficou feliz. Poxa, ele não sofreu ali, empurrando carro, tirando bateria, tudo. Era para ele ficar triste, ele sofreu, ele trabalhou, entendeu? Na lógica, não era eu ficar triste, poxa, eu tenho que ir ali, sujar minha mão, fazer tudo, tal. Mas no espírito ele se alegrou, e a própria carne regozijou daquilo. Então é isso, irmão, isso se vê aqueles que são e aqueles que não são. Agora imagina, irmão, vamos para outra face dessa moeda, do cara ou coroa. Imagina uma pessoa que faz um monte de atrocidade, ele não tem um pingo de sentimento. Cara, tem gente que é tão perverso, eles são tão perversos, tem um coração maldoso, eles são perversos a vida toda, eles vão até morrer. Falar. Eu fui já orar em hospital, a pessoa dizia, não quero oração, deixa eu morrer aqui, eu não quero esse... Tem gente que é mal, até na agonia da morte ela continua mal. Tem pais que não perdoam o filho até na morte, ele continua amaldiçoando o próprio filho. Me diga, será que isso ali não é o espinheiro? Não é o abrolho? Como é que ele vai produzir bons frutos? Ele não pode produzir bons frutos. A própria seiva dele, a própria essência dele, só faz ele produzir maus frutos. Porque os maus frutos são isso. E esses maus frutos, eles são a escória da sociedade. Toda a vida. Jesus, toda a vida. Quando Jesus viu os comerciantes fazendo negócio dentro da coisa, ele foi lá e chutou as mesas. Quando ele viu as pessoas fazendo maldade, ele sempre repreendeu. Por quê? Porque sempre o mal, toda a vida, ele é ao contrário do fruto do Espírito. Ele é o contrário do amor. Então, uma pessoa que ela tem o amor, ela não age assim. Então, é claro. Por exemplo, tu vê uma pessoa cheia do amor, ele jogar o próprio filho da janela para fora, como o Alexandre Nardoni. Então, ela não está cheia de Deus. Alexandre Nardoni, lá, a mulher, jogaram aquela criança lá de cima do prédio, mataram. Como tem, né, pessoas cheias do amor, será que é cheia do amor, né? A pedófilo acaba se aproveitando de uma criancinha. Será que essa pessoa é boa árvore? Não é. Então, ela não tem o fruto do Espírito. Ela não tem o fruto do Espírito. Então, toda aquela árvore que não tem o fruto do Espírito, ela será lançada no fogo. O que é lançada no fogo? É destruída eternamente. Será lançado, irmãos, o juízo agora o irmão Paulo já começou bom, falar de amor agora já está falando, isso se findou lá nos anos 70, cara, isso aí é a pior desculpa que as pessoas usam hoje, as pessoas usam essa desculpa para passar a mão em quem está praticando os frutos da carne, e nós não devemos de fazer isso. Na verdade, nós o que acontece? Toda árvore ou ela produz bons frutos. E não importa o local, não importa a religião, não importa. Nós nunca, dentro do candomblé, dentro do espiritismo, dentro de qualquer lugar, a boa árvore ela vai produzir bons frutos. Porque não importa. Em todo lugar ela sempre vai produzir bons frutos. Por quê? Porque o fruto do Espírito é amor. Então, se a pessoa tem o amor, o fruto do Espírito, ela vai sempre, mas só que assim, claro que nós vivemos numa sociedade que, né, muito julga as pessoas por causa de opções sexuais, julga as pessoas por causa de uma coisa ou de outra, daquilo que é carne. Mas no momento que nós vemos o fruto do Espírito, nós não vamos mais julgar ninguém, nós vamos ver Deus na atitude das pessoas,
nós vamos ver Deus no comportamento das pessoas, nós vamos ver Deus quando a pessoa, né, está indo, de repente ela vê uma pessoa lá, ela não consegue passar direto de largo. Ela nunca vai conseguir passar de largo. Ela nunca vai conseguir dar folga para a tua carne. Tu nunca vai ter folga na carne. Vai ter momento que tu vai chorar pela própria cidade. Vai ter momento que tu vai chorar pelo país. Vai ter momento que tu vai chorar por pessoas lá do outro continente que estão passando fome, crianças morrendo de fome. Porque isso sempre vai te causar uma amargura. O amor, ele sempre vai te causar uma amargura dentro de ti. Então, isso é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele sempre vai produzir isso dentro da pessoa. Mas a pessoa que é abrolho, não adianta, a gente nem deve ficar, né, batendo em cima das pessoas, ficar, né, porque tu nunca vai mudar, ela nunca vai produzir bons frutos. Nem um espinho, nem um abrolho vai produzir bons frutos. Amém, irmãos? Viver o amor, viver a paz, produzir aquilo que a gente é designado pelo Espírito, sempre a gente vai produzir, não tem. Isso não, mesmo que tu não querer produzir, tu vai produzir. Um pé de laranja ele não quer produzir, mas ele produz, acabou-se. Vira e mexe, tu vai produzir. Tem gente que diz que eu vou sair do grupo. Pode sair do grupo, pode sair do estudo, pode sair para cá, para lá. Tu sempre vai produzir, pode ir para qualquer canto, tu sempre vai produzir. Porque, cara, os frutos é pelo Espírito. É o Espírito que faz tu produzir e acabou-se. Amém, irmãos? Amém, Perdão aí se eu falei Paulo. alguma coisa aí, mas isso é a minha realidade, eu falo mesmo, e é isso aí, irmão. Amém, irmão Paulo, tá certo, é isso aí mesmo. Eu vou, antes de passar para os irmãos, eu vou ler um textinho pequeno aqui que Jesus falou, tá, irmãos? Em Mateus capítulo 7, versículo 9. Mateus 7, 9. Diz assim, olha, respondam, dois pontos, respondam. Se seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Essa é a pergunta que ele faz. Ou, se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai que está no céu dará bons presentes aos que lhe pedirem. O que vocês entendem com isso aqui, irmãos? Posso falar? Pode. Eu entendo que uns são filhos, outros não são, né? Como o senhor leu aí agora, né? Se vocês que são maus, quem? Os seres humanos, né? Que têm a tendência maligna, dá coisas boas para os seus filhos, porque não importa como o filho seja, como os pais sejam, dá coisa boa para ele. Nenhum pai, por mais mal que o filho seja, vai dar coisa ruim. Nem o pai, pior que seja, não vai dar coisa ruim, né? Tudo bem. E agora Deus fala, imagine eu, não vou dar coisa melhor para os meus filhos? Só que, irmão, a Bíblia mesmo fala que tem uns que não é filho de Deus, é filho do diabo. Se o diabo não existe, então ele é filho dele mesmo, da carne dele, das paixões, do que ele gosta de fazer, da vontade da carne. Em nenhum momento ele olha para Deus, ele quer ser filho de Deus, ele faz a escolha dele, de curtir, de fazer o que ele gosta, a carne gosta, e aí? Né? Tem vontade de matar, mata, tem vontade de roubar, rouba, tem vontade de fazer, faz. Então aí tem essa separação, eu entendo assim, irmão. Tá, deixa eu falar uma outra pergunta. Se existe uma pessoa nesse mundo que ela não é de Deus, ela não veio de Deus, não nasceu de Deus, de quem que ela nasceu então? Então, aí vamos voltar naquilo que eu estava falando aquele dia, né, que acabou não dando em nada. Conforme Deus tem a semente dele, o inimigo também tem a semente dele. Então, aí o inimigo se iguala a Deus, irmã, para a senhora, ele é igual a Deus? igual, ele imita. Por isso Hã? que eu acredito sim que existe diabo, que andava lado a lado. Então, Entendeu? mas Porque ele é, assim, a senhora entende que ele é tão capaz de produzir, ele é capaz de produzir uma pessoa, de fazer uma pessoa, de olha, gerar uma pessoa? até não gerar, mas que ele faz Então, das mas dele lá, se ele não gera, quem que gera essa pessoa má, então? igual o irmão Paulo falou. Até a pessoa, não sei se o irmão Paulo falou isso, eu entendi errado, né? Também. Não posso botar Ah, palavras na boca do irmão Paulo também, jogar na conta dele. Mas, exemplo, como eu sempre pensei mesmo.
Enquanto a pessoa não tem encontro com Deus, ela é criatura. Ela não tem encontro com Deus, ela é um zumbi na Terra, porque eu mesma era assim. Eu não era, não atinava direito das coisas sem Deus na minha vida. Eu fazia o que eu queria e acabou. Não queria dar satisfação para nada e para ninguém, né? Então, para mim, assim, a semente de Deus só é de Deus mesmo nesse momento. Quando a pessoa tem um encontro com Deus e ela começa a fazer a vontade dele. Enquanto isso, ela está sendo usada por outra força aí, maligna, coisa que não vem de Deus. Então, nesse entendimento da senhora, a pessoa ela se torna de Deus no decorrer da caminhada dela, é isso? Sim. Enquanto nasce, enquanto ela não encontrar Deus na vida dela, ela não tem como dizer que ela é de Deus, ela é criatura. Ela é criatura. Então, Entendeu? uma pessoa que ela nasceu sem a possibilidade de raciocínio, ela vai para o inferno, para a senhora? Caso diferente. Deus está vendo que a pessoa não tem capacidade de raciocínio. Já está com Deus. Essa daí não tem nem como julgar nada. Mas uma pessoa normal, que tem juízo perfeito, Deus que julga, sonda o tempo todo o coração, uma mente. Ele não sabe separar quem é dele e quem não é? É isso que eu digo. Assim, ó, irmãos, ali até a gente saiu fora ali Parou? um pouco do assunto, mas eu só vou dar aqui uma palavrinha. Aqui, quando Jesus fala ali com aquele legislador lá infiel, aí aqui ele elogia aquele homem, mordomo, e diz aqui ó, na parte B, diz assim, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Então, aqui ele está colocando os filhos do mundo e os filhos da luz. Então, ele está colocando a prudência dos filhos do mundo. Então, hoje, irmãos, a gente vê na mesma classe. A gente veja os filhos das trevas e os filhos da luz. E os filhos das trevas, muitas vezes, são muito mais prudentes do que os filhos da luz. Os filhos das trevas têm agido de uma maneira mais prudente do que aqueles que são filhos da luz. E sempre houve, toda a vida houve, e sempre vai haverá dois pontos. Um negativo e um positivo. Toda a vida. Nunca, toda a vida vai existir. Toda a vida vai existir 2 pontos. Feio, bonito, magro, gordo, branco, preto, azul, amarelo. Aí eu já aumentei mais, né? De cor tem mais. Mas vai ter negativo, positivo, vai ter dia, noite. Então, água doce, água salgada. E tem entre as pessoas, existe, o próprio Jesus colocou que existe árvore boa e árvore má. E o próprio Jesus coloca que na árvore má jamais vai produzir bons frutos. O espinheiro nunca vai produzir fruto. O apóstolo Paulo coloca que existe os vasos da honra e os vasos da desonra, que Deus fez para mostrar a sua ira. Vaso da desonra. Quando diz que tem o filho da promessa, é aquele que é gerado de Deus. Tem o filho que não foi da promessa, mas foi de uma conjunção entre o macho e uma fêmea, mas não foi na vontade de Deus. Então, irmãos, quem que nós vamos saber quem é da vontade de Deus e quem não é? Somente, a Bíblia diz que somente vai ser visto quem é e quem não é no fim do mundo. Quando que é o fim do mundo? Quando morre todo mundo coletivamente? Não, irmão. Não é a morte coletiva que significa o fim do mundo. O fim do mundo é quando tu deixa de existir nessa vida. Jesus nunca falou numa morte coletiva como fim do mundo. Muitas pessoas pensam que é uma morte coletiva que é o fim do mundo. Não, o fim do mundo é quando tu deixa de existir mais aqui. Tu não vai existir mais aqui, ali vai se ver quem é e quem não é. Ali vai ser separado o trigo do joio, acabou-se. Aquele que não tem nada dentro, e ali não vai sair nada. Ele foi gerado na vontade de Deus. Deus não colocou o espírito dele.
Ele tem um espírito de humano, como toda a vida teve um espírito desde lá do Éden. Todo ser humano teve o espírito dele, mas quando Jesus veio, aí recebereis o espírito, que é o penhor da vossa... Então, nem todos receberam esse espírito. Ah, os irmãos, diga lá em Joel, está dizendo que toda a carne não é no todo. Porque tem muitas passagens que falam todo, mas não é no todo. Todo mundo não quer dizer o todo mundo, era o mundo que existia naquela época. Então, irmãos, tem que ver a linguagem que foi colocada. Mas isso não se acaba, irmão. Nunca a Bíblia relatou que o trigo, só trigo depois do ano 70. Isso não existe, irmão. O trigo e o joio vai continuar toda a vida. E quem semeia esse joio? Quem semeia esse joio é a carne. A carne toda a vida vai semear o joio. Então, aí o irmão, né, o irmão ali pega ali que o joio é a carne. Aonde que dá veracidade para isso? Não tem veracidade. Porque se fosse assim, irmão, o trigo e o joio, então o próprio Jesus era joio e era trigo. E ele, né, essa analogia. Mas só que eu tenho vários outros pontos que não mostra que é a carne, é o joio. A gente não vai entrar nesse assunto. Mas se entrar, isso vai engordar muito. Vai longe. Tem que botar muitos pontos aqui para a Bíblia para mostrar que não é a carne que é o joio. E aí, se dizer que é a carne, então, quando fala lá que não pode colher figo em espinheiro. Então, esse espinheiro, então, não pode... O espinheiro é a carne e o figo é do espírito? Então, não tem muita lógica, irmão. Tem coisas que não faz muita lógica. É que nem os religiosos colocam lá, né, que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Aonde que o diabo veio para... Isso não é o diabo, porque daí depois diga, vindo o lobo... Eu sou o pastor, mas vindo o lobo... Quem é o lobo, então? Então, tem muitas coisas que não faz sentido. Mas isso aí, irmão, essa parte aí, irmão, essa parte do trigo, joio, eles continuam. Por isso que dá significado à maldade que existe hoje na face da terra. Essa maldade que existe aí não é dos filhos de Deus. Não é os filhos de Deus, aqueles que são guiados pelo amor, não faz isso. Essa maldade que existe aí são os filhos das trevas. Mas os filhos das trevas, Jesus aqui elogiou aqui, ó, porque os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Então é isso, irmão. Os filhos das trevas eles são prudentes, manipulam os filhos de Deus, manipulam os filhos de Deus a agir para seu próprio deleite. Então é assim. Não, Paulo. Tem que a gente veja aí manipulando, né? E os irmãos caem tudo de bobeira, os filhos de Deus aí, gente guiado pelo amor, caindo aí, sendo patinho, às vezes, de filhos das trevas, pessoas fazendo de marionete, né? Filhos de Deus aí. Então, irmãos, a gente não pode ser muito levado por isso. Amém, irmão? Sobre aquela passagem, eu vou comentar ali sobre Jesus ali, diz, vós que sois mais, sabe, dá boas coisas aos seus filhos, eu nem vou comentar isso ali, né, porque aí vai engordar bem a coisa. Mas é isso aí, irmão, a gente tem que, se o amor habita dentro de cada pessoa, ela vai produzir bons frutos, porque o amor é o próprio Espírito de Deus, é o próprio Deus na tua vida. Amém, queridos? Tu é filho de Deus. Não é perfeito. Oi, irmão Paulo. Irmão Paulo, me responde uma coisa. E os frutos do arrependimento? Não entra aí, não? Entra onde, então? Só me responde. Frutos do arrependimento, tudo isso aí, longevidade, caridade, isso tudo faz parte da pessoa que tem amor. A pessoa que tem amor, ela pode, ela vai como é que é? Agregando as pessoas ao seu redor. Ou então, a pessoa que ela é movida por esse espírito, o que é arrependimento? O que é arrependimento? Por exemplo, aquele filho pródigo, ele era filho, ele nunca deixou de ser trigo, mas ele foi lá gastar com as meretrizes, fez um monte de coisa errada. E aí o que acontece? Ele voltou para a casa do seu pai, ele achou que o pai nem ia aceitar ele mais. Ele nem sou digno de ser chamado de filho. Mas o que o pai faz? O pai disse, meu filho, bem, tu estava morto. Tu estava morto, meu filho. Mas agora tu estás vivo de novo. Vem, botou vestes novas naquele filho, deu, né, um anel, fez, né, simbolizou uma nova aliança com aquele filho de novo, e matou ali um bezerro cevado, fez uma festa com aquele filho,
e abraçou com todo amor. Então, isso é o quê? É frutos do Espírito. Fruto do Espírito, porque aquele pai tinha amor. Aquele filho veio ao arrependimento. Entendeu? Porque ele sabia que lá no fundo do coração, ele sabia que o pai dele ia aceitar ele. Porque o pai dele era uma pessoa de amor. Era uma pessoa que era de Deus. Entendeu, irmão? É isso daí. A pessoa que tem o amor, ela sempre vai produzir bons frutos. Indiferente da situação. Mesmo que aquele filho pródigo fez tudo aquelas lambanças lá, mas o quê? Produziu arrependimento. Eu acho que aquele filho ia fazer mais outra vez aquela besteira? Não ia fazer mais. Porque o fruto do Espírito produziu aquilo dentro dele. Ele foi corrigido pelo Pai. Todas as pessoas que são de Deus, elas sempre vão ser corrigidas. Mas aquele que não é de Deus, ele não é corrigido. Por isso que essas pessoas fazem um monte de lambança, a pessoa acha que já vai descer um raio e vai queimar ela, né? Porque eu vejo que tu faz uma coisinha errada, tu é corrigido por Deus, e aí aquela pessoa faz um monte de coisa errada e não acontece nada. Aí tu diga assim, mas por quê? Porque tu é trigo. O filho, o pai corrige o filho, mas aqueles que não são filhos não são corrigidos. Eles são filhos da carne, natureza humana. É natureza humana, é só filho da carne. E só foi produzido na vontade de um homem e de uma mulher. Não foi produzido no coração de Deus. Então é isso, irmão. Esse é como animal. Animal se multiplica. Mas não foi produzido no coração de Deus. Então é isso. O Isaac foi produzido no coração de Deus. Aquele é o Ismael. O Ismael não, foi produzido no coração de Abraão. Abraão queria ter um filho de todo jeito. Aí a mulher dele, de tanto ele encheu o saco, perdão a palavra, pega aqui Agar e tem um filho com ele, ó. Tu estás só me azucrinando. Então foi um filho na vontade do Abraão. Não foi da vontade de Deus. Então o filho da promessa continuou como o primeiro filho. O teu único filho oferece a mim, Abraão. O Isaac. Deus só via um filho em Abraão. Oferece a mim o teu único filho. E cadê o Isaac? O Isaac não era filho de Abraão também? Como que era o único filho? Porque era o único filho que era real. Então é isso, irmão. Tem um monte, a gente nem vai, né? Muito, só como entrou nessa história aí, né? A gente deu uma esticadinha aí, né? Mas isso aí, irmãos, é benção. Vamos viver o amor aí. O amor, ele nos constrange a fazer aquilo que é bom. Se a pessoa é guiada pelo amor, ele sempre vai produzir bons frutos, né? E o amor é o fruto do Espírito. Amém, queridos? Amém, irmão Paulo. Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. Mas agora eu quero respostas rápidas, tá, irmão? Porque o tempo já foi longe. Vamos cooperar aqui com as respostas mais rápidas. Uma mulher, ela casa com um homem e tem um primeiro filho. Esse filho é um exemplo de pessoa. Só que ela não se dá muito bem com o marido. Depois ela larga desse marido, casa com outro homem e tem outro filho. Esse outro filho, ele se torna uma pessoa não muito boa para a sociedade. E em certa altura da vida dessa mulher, o filho dela mais novo vai preso. Vai para a cadeia, está lá preso. Mas é filho de um outro pai. Você acha que essa mãe desistiria do filho dela? Ou ela ia fazer de tudo para resgatar esse filho? Isso é uma pessoa que é má. Tá? Deus é bom. Vocês acham o quê? Então é assim, irmãos, é muito fácil a gente julgar as coisas porque isso não está acontecendo com a gente, entendeu? Não acontece com a gente. Porque o dia que acontecer com a gente, nós vamos mudar a nossa visão. Isso vai alterar o nosso entendimento. Porque enquanto para nós está tudo bem, é fácil você falar, eu acho que é desse jeito, entendeu? Mas o dia que você estiver do outro lado, você vai entender de outra forma, entendeu, irmãos? Então, eu estou colocando aqui para vocês o seguinte, se os humanos que são maus, eles são capazes de abrir mão da sua própria vida para resgatar um filho que não está bem, Jesus, ele veio fazer o que aqui nessa terra? Se quem é de Deus está salvo, irmão, por que Jesus veio então? Entendeu? Ele veio buscar e salvar quem? Os salvos? Jesus, ele veio por salvos? É isso que vocês pensam? É isso que vocês entendem? Não, Jesus não veio para os salvos, ele veio para os perdidos.
E se Jesus veio buscar e salvar o perdido, ele falhou, irmão? Ele falhou na busca, na vinda dele? Você acha que ele falhou? Ah, coitado de Jesus, ele veio no mundo, morreu, sofreu para salvar o perdido, mas não conseguiu, não. O perdido continua perdido. É assim que vocês pensam? Irmão Orlando. Oi. Se o irmão vão passar na estrada e ver um cachorrinho atropelado, agonizando, aquele coitadinho daquele bichinho. O irmão vai ver, vai dizer, eu vou socorrer esse bicho. Vou socorrer, vou cuidar dele, tudo. Imagina eu dizer para o senhor que aquele bichinho ele não tem espírito, ele vai morrer e vai se acabar ali. Meu Deus, mas por que esse cachorrinho vai morrer aqui, ele vai se acabar aqui? Um cachorrinho tão bom, cachorrinho tão querido, e ele vai se acabar aqui? Não, eu não admito. Deus injusto. Que Deus injusto é esse? Irmão, o que acontece? A natureza toda, ela foi criada. E não tem aqueles que vão para Deus e aqueles que não vão. O que acontece? Deus ele não olha no sentido carnal. Nós estamos olhando na visão carnal. E se nós olhar na visão carnal, nós estamos olhando num outro âmbito de coisa. Por exemplo, nós vemos, claro que toda visão do amor das pessoas é que todas as pessoas chegam, mas nós não vamos, ninguém de nós vai para o céu. Todos nós vamos para o inferno, irmão. Ah, e agora como? Todos nós vamos para o inferno. Porque toda carne do pó veio e ao pó vai voltar. Mas o filho que habita dentro dessa carne, ela vai voltar para Deus não porque tu produzisse ou não produzisse, porque tu fizesse ou não fizesse, mas porque tu és filho. Então, o que acontece? Quando tu és filho e tem o fruto do Espírito, tu vai produzir boas coisas nessa tua natureza humana. Mas não é isso que vai fazer com que tu seja salvo ou não seja. Isso não é, isso é somente fruto do Espírito que vai ser produzido nessa carne, os frutos. Mas não é isso, tu não vai deixar de ser filho, tu já nasce filho, tu não vai ser filho, vai mudar de ser filho, isso não existe, irmão. É que nem um animal, ele tem um espírito de vida, ele morreu, acabou. Mas deixou de nascer cachorro, continua nascendo cachorro. Toda a vida vai continuar saindo as duas sementes. Nunca vai parar. Não parou aonde que existe na Bíblia que nos anos 70 parou de nascer a outra semente. Toda vida tem as duas sementes. Então é isso. Por isso que hoje está a maldade. Agora, se acabasse com toda a outra semente, os vasos da ira, hoje a nossa sociedade seria diferente. Não imagina, todas as pessoas, lá no grupo ainda falaram, imagina se todas as pessoas agissem pelo amor. Se todas as pessoas vivessem o amor. Imagina como que seria esse mundo. Mas só que tem os filhos da perdição que não agem por amor. Eles não têm sentimento algum. Tem uns que não têm sentimento algum. A gente vê mais sentimento com um cachorrinho que está amigo da gente do que muitas pessoas. Tem pessoas que nunca. Ela nasce e morre toda a vida perversa. Não tem um espírito de vida nela. E por que tiveram que receber o espírito aquelas pessoas? Por que então, se eles já tinham o espírito desde então, e por que eles tiveram que receber o espírito? Se eles já são o espírito de Deus. Entendeu, irmão? Então é isso. Mas o filho conhece a voz do seu Senhor. Mas aquele que não é filho não conhece. Jesus dá várias injustações. Então, mas enfim, irmãos, pelo amor a gente... Claro, e nenhuma das pessoas pode dizer quem não é. Porque só vão saber quem é e quem não é de Deus no fim do mundo. Porque é só Deus que conhece. O trigo não conhece aquele que é joio. Mas só aquele que colhe que sabe quem é joio e quem é trigo. Mas o trigo mesmo, ele não sabe. Ele está ali junto, ele não sabe discernir. Tu é joio, sai daqui do nosso meio. Não, ele é trigo, está ali o joio, está todo mundo junto. Agora, quem vai saber que é trigo e que é joio é aquele que colhe. Aquele que colhe é que faz a separação. Então, é isso, irmão. Amém, irmão? Irmãos, outra coisa, então. Você acha que vale a pena pregar o evangelho hoje? Para que nós pregamos o evangelho? São frutos do Espírito. O evangelho... Não é questão
Se eu pregar porque vale a pena, então eu não estou produzindo fruto, eu estou querendo só me mostrar. Eu prego porque eu gosto Para que eu produzo fruto, então? Qual que é o sentido de eu produzir o fruto? Para quê? Falar? de ter sentido, irmão. A questão é essa. Posso A falar? questão não é... Pode falar. Então, eu acredito, sim, que devemos pregar o evangelho, né, da forma como a gente descobriu, né, que não é porque medo, porque Jesus vai voltar e quem não aceitar Jesus vai para o inferno, vai morrer, vai se perder. Mas o evangelho para que o que Jesus já fez, já está pronto, né, para ser definido na morte de cada um, que as pessoas se arrependam do mal que faz. A gente deve pregar o amor de Deus, né? O amor de Deus vale a pena a gente pedir essa presença do Espírito Santo no nosso coração para que haja mudança, transformação, manifeste frutos e que a gente tenha uma mente de Cristo, um coração de Cristo, para que mude de verdade, não para os outros ver. Porque Deus, ele sonda a mente e coração o tempo todo. E ele sabe quem é de salvação. Né? Irmã, então, mas aí não faria sentido, irmã. Se tem as pessoas que são filhos de Deus, eles estão garantidos. E tem pessoa que não é filho de Deus, então não adianta ficar pregando para eles, se eles não são filhos de Deus. Mas às Eles... vezes, igual o meu caso, eu sei que eu sempre fui filho de Deus, mas eu estava perdida. Eu sempre fui uma pessoa boa, nunca fiz mal a ninguém, entendeu? Eu só estava cega, Mas perdida. se a senhora tivesse feito mal para alguém nesse decorrer da vida da senhora aí, a senhora não merecia? Mas, igual o irmão Paulo fala, e eu concordo com o que ele fala, não é que fez o mal, né? Um dia eu fiz o mal a alguém, falei mal de alguém, ou fiz alguma coisa assim com alguém. Não é isso. As pessoas que não são filhos de Deus, ela nasce para fazer maldade, torturar, azucrinar a Mas vida do outro. existem pessoas que nascem para fazer maldade, que são filhas de Deus, elas nascem para fazer a maldade. Vale a pena pregar para ela, porque ela tem a chance de despertar, de acender uma luz na mente dela, ela conectar com o Criador e ela receber uma transformação. Vale a pena pregar, entendeu? Então, mas por exemplo, eu não vejo sentido, irmão, se eu não for para eu pregar para os meus irmãos se despertarem, para eles deixarem de ser árvores sem fruto. Eu não vejo sentido eu ficar pregando para aqueles que não vão ser salvos. Eu não vejo sentido nisso. Eu tenho que pregar justamente porque eles são salvos, mas eles não entenderam quem são. É por isso que eu devo pregar, para falar para eles quem eles são. Entendeu? Por que eu abri um canal no YouTube? Para eu falar para os meus irmãos quem eles são. Para eles não serem enganados pelo maligno que dizia para eles que eles não são. Entendeu, irmã? Então não faz sentido. Se tem filho de Deus e tem filho de um outro ser que eu não sei quem que é que vocês falam aí, eu não sei quem que é esse outro ser que gerou filho. Entendeu? Eu não sei como. Para mim, todos os homens, ele só pode nascer se for gerado de Deus, porque o único capaz de gerar uma vida é Deus, né? Jesus fala assim, ó, eu sou a vida. Então, se nasceu, ele tem que ter nascido de Deus, não tem como nascer de outra forma. Ainda que for o casal que foi lá, que coabitou e teve o filho, mas eles nasceram de Deus, não tem como nascer de outra forma. Então, não tem como ser filho de outra coisa a não ser de Deus. Então, todos que nascem, para mim, a irmã Arlindo aqui, são filhos de Deus. E às vezes eles não são, eles não estão revelando o fruto que nós falamos hoje, o fruto do Espírito. Eles não revelam porque eles não conhecem. Eles não conhecem quem eles são, mas são filhos de Deus de igual modo. São filhos de Deus que não estão produzindo frutos porque eles não entendem, eles não conhecem, por isso que eles não produzem fruto. Mas a partir do momento que nós chegarmos e ensinarmos para eles quem eles são, eles vão falar, poxa vida, então existe um Deus que me ama. Existe um Infelizmente, Deus que é por mim. E a ovelha nem todos perdida, né, Marlinha? E a ovelha perdida, tem várias passagens, né, irmã? E outra coisa, A dracma é, perdida, a ovelha perdida e o filho que se perde. é por isso que eu estou falando do fruto do arrependimento, porque eu acho o seguinte, eu penso o seguinte, se tem muitas pessoas a gente tem a responsabilidade de estar levando luz para elas, porque onde a luz chega, a treva se desfaz, né? Exatamente, exatamente. Então, um exemplo, quando uma pessoa ela tá ali
fazendo coisas ruins, ela vai presa e tal. Para muitas pessoas, pode jogar uma bomba ali naquele presídio e acabar com todo mundo ali, porque ali só tem gente ruim. Joga uma bomba lá no Planalto, só tem gente ruim. Por que então não tem sentido a gente estar aqui fazendo o que a gente está fazendo aqui se a gente não está sendo luz para poder dissipar. Então, assim, eu acho muito, muito sério a gente já pré-julgar as pessoas, sabe? Tá certo, pela árvore a gente conhece o fruto, mas isso não quer dizer que aquela pessoa não é filho. Eu penso dessa forma. Eu acho que o fruto do arrependimento, para mim, ele entra nesse contexto aí. Quando aquela pessoa ela recebe luz, a treva vai embora e a luz... Porque tem muitas pessoas... Irmão, tem pessoas que são ruins, que sangram porque estão feridas. Sim, aí eu concordo, Elma. Aí eu concordo. Existe algo por trás no emocional daquela pessoa, na alma, que foi passado, são traumas na criação. É uma série de situações que talvez leva a pessoa a agir de certa forma com um jeito muito ruim, e que tem que ser corrigido, que se fizer algum trabalho com elas ali, e seja na área emocional, não é só, porque a mente também adoece, irmãos. Então, não é só porque a mente daquela pessoa pode estar doente, e ali ela está praticando certo tipo de coisa. Então, sim, existem muitas situações, sabe, ao redor ali, que muitas vezes faz a gente pré-julgar que aquela pessoa é um filho da perdição, a semente do mal, não é filho de Deus, mas é muito sério isso. Na minha opinião, eu acho que a gente tem que preocupar em ser luz, em resgatar essas pessoas, em fazer o papel de Cristo, correr atrás correr atrás dessa ovelha perdida hoje, nós fisicamente, em nome de Cristo, revelando a natureza de Cristo. É isso que eu penso, irmãos. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, eu falo, porque eu já vivi essa situação, essas pessoas que estão ali, muitas vezes, pagando pela sociedade, porque tem muita gente que faz e fica debaixo do pano, e tem muita gente que faz e está ali exposta, pagando pela sociedade. Muitos enganam aquele que diz que o governo banca essas pessoas que estão presas. O governo não banca, irmãos. Essas pessoas sofrem, elas estão ali pagando, sendo judiadas, maltratadas. A família que está ali na fila, a família sofre. Sabe por que a família sofre? Porque todo mundo olha para a família, para a mãe, para o pai, e para os irmãos, para a esposa, para quem tiver ali, dos parentes, porque estão ali porque amam, e elas chegam lá, e sabe o que acontece? As pessoas olham, até mesmo quem está ali para poder fazer o cadastramento, para entrar dentro de uma prisão, olha e fala lá, ó, aquela mãe não soube criar aquele filho, aquela mãe... Imagina, irmãos, eu falasse, meu Deus, eu gerei um filho da perdição, misericórdia, sabe? Eu gerei um filho da perdição. Não, eu tenho que ter esperança e jamais abaixar que meu filho ele é uma bênção. Por muitas vezes eu coloquei a mão no meu ventre e falei, bendito seja o fruto do meu ventre. Assim como Maria falou, bendito seja o fruto do meu ventre. Então, irmãos, ao contrário do que muita gente pensa, eu estou com isso engasgado, eu quero falar. Na cadeia, irmãos, o governo não ajuda assim não, tá? A gente que não tira do bolso para os filhos da gente ter um pouquinho de dignidade, onde uma sociedade olha para eles e fala assim, eles merecem morrer. A gente olha e fala, tem esperança. E se você entrar dentro de uma prisão, é por isso que Cristo fala, tive preso e não me visitaste. Porque se você entrar dentro de uma prisão, você vai ver as histórias que tem lá. E tem gente lá, que eu vou falar com vocês, é melhor do que pessoas que estão do lado de fora. Porque lá dentro, ai de um preso falar mal da mãe do outro. Ai de um preso de desrespeitar o familiar do outro. Eles são unidos lá dentro. Então, irmão,
O governo não ajuda nada, sofre a mãe, sofre a família inteira, sofre eles que estão lá, porque eles dão um tipo de alimento, se viram, vocês não prestam, vocês são semente do mal, vocês estão aí empestando a sociedade. Então é o seguinte, vocês comem o que tiver que comer, tomam banho que tiver, e ali eles sofrem, mas sofrem mesmo, irmãos. E muitos saem dali mais revoltado do que entra, porque a sociedade olha e fala, aquele ali não tem jeito para ele está perdido, ele tem que ficar ali mesmo, tem que morrer. Então é isso que eu queria falar, eu acho que é até um engasgo que está aqui, sabe, há muito tempo, e tem que pôr para fora. Eu acho que o que eu estou falando aqui, eu estou falando na voz de muitas mães que passaram ou que estão passando por isso. Então, é muito fácil a gente falar, esse é a semente do mal, esse aqui é a semente do bem. É muito fácil quem não está vivendo a situação, porque quem está vivendo sabe. Porque eu, por exemplo, eu criei, só para terminar, eu criei o meu filhinho, vou falar de mim mesmo, porque eu já passei por isso, com todo amor e carinho, ensinando tudo. Meu esposo me tirou do emprego que eu tinha. Eu era caixa executivo no banco. Você vai cuidar do seu filho para ele ter referência de mãe. Então, a gente pagou um preço. E se algo não aconteceu, isso não quer dizer que é porque ele já nasceu para... Não. Eu creio como hoje eu estou colhendo fruto. Hoje eu estou vendo. Porque eu sempre vi nele a preciosidade que ele era, sabe? E outros já olhavam e talvez não viam pelo lugar que ele estava. Então, o estado que você está não quer dizer quem você é. Então, quando a gente olha e põe na cabeça semente do mal, a gente já prejulga a pessoa e já começa a apontar os joio. Esse é joio porque fez isso de errado. Esse é joio porque fez isso de errado. Mas e aí? Cadê o amor de Deus? Então é isso, irmão. Vocês me desculpem, já estou despedindo aqui, porque eu sei que a hora já venceu. A graça e a paz, que vocês tenham uma noite abençoada. Viu, irmã Elma, eu não posso deixar de falar ali, né? Porque, assim, ó, o que acontece? Ninguém, na verdade, ninguém, como eu coloquei ali o trigo, ele não consegue ver quem é joio e quem é trigo, porque não cabe ao trigo, mas cabe àquele que ceifa. E todos nós vamos passar pela morte, seja rico, seja pobre, seja livre, seja preso, seja isso, seja aquilo, todos vão enfrentar a sepultura. Todos. Não tem uma pessoa que vai ficar viva. Essa é filha, vai ficar viva. Esse não vai morrer. Todos vão morrer. Todos vão morrer. O que acontece é que quem faz a separação não é o homem, é Deus. Então, ninguém das pessoas, ninguém pode dizer quem é e quem não é de Deus. Quem sabe é Deus só. Só Deus sabe. Então, não existe esse negócio de dizer, lá porque está lá no tal ciclano, ou aquele porque tem uma distorção de sexo, que não é que nem eu, é diferente do meu, ou aquele que tem isso ou aquilo, esse é de Deus, esse não é. Não é isso. O que a gente está tratando aqui é sobre amor, quem tem o amor e quem não tem. A pessoa que tem o amor, ela age diferente daquela que não tem amor. Então, o fruto do Espírito é movido pelo amor. Quando tu vê que a pessoa tem amor, ela age de uma maneira. Quando ela não tem o amor, ela age de outra. Então, são esses os frutos o fruto do Espírito. Mas em questão de juízo, questão de separação, isso quem sabe é Deus, ninguém sabe. É no fim do mundo. O fim do mundo não coletivo. O fim do mundo de cada pessoa. Quando a pessoa sair desse mundo, ela vai estar diante de Deus, do celeiro de Deus, ou não está. Isso é óbvio. Mas isso não vai interferir em nada. Não vai interferir em nada na minha procedência com as pessoas. Porque, na verdade, se eu tenho amor, eu vou amar igualmente, tanto uma pessoa lá que está lá no Toscano. Eu quero dizer que eu já fui em presídio, sim. Já fui, eu sei que tem gente muito boa lá, é feito culto lá dentro, né? Isso eu tenho conhecimento, já fui em hospital, tá? Já em muitos lugares, eu já convivi muito, já dentro de favela,
Eu tive muita experiência com gente, eu sei que tem gente de todo tipo, mas gente muito boa. Gente que está dentro do mundo do crime, mas gente boa, cheia do amor. Pessoa cheia de amor, cheia de coisa, mas no meio da alta sociedade, gente que parece muito boa, mas pessoas que é perversa. Pessoa que era discípulo de Jesus e era perversa. Então, tem gente que só pensa de trair e te apunhalar pelas costas. Então, isso Deus o julgará. Então, nós só vamos observar os frutos das pessoas. Se ela é fruto do Espírito ou não é fruto do Espírito. Isso que é a conclusão. Agora, em questão de julgar, isso é obviamente que eu tenho que dizer que é uma pessoa que vai, estrupa, faz um monte de coisa, nesse momento ela não pode ser colocada que ela está cheia do Espírito de Deus. Porque se o Espírito de Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus faz essas tais coisas, então a Bíblia está errada, está tudo errado. Temos que jogar tudo fora. O amor que Jesus pregou era errado. Então, é isso. É que nem eu falo para o ateu. É a mesma coisa. A gente tem que ser coerente nas coisas, né? Agora, em questão de julgar, não, isso não pertence para nós, pertence para Deus. É isso daí, irmão. Amém? Amém. Eu também, irmãos, tenho meu. Não sei se tem tempo ainda, irmão, para falar? Ah, senão a gente deixa para o próximo debate, né? Esse debate é para mais de mês. Não vai acabar tão cedo. Mas eu também tive, meu irmão, né? Foi preso, já estive em cadeia, era eu que visitava, eu fiz carteirinha do CEAP para ficar indo visitar ele. Vi, conversei com pessoas ali, tinha gente boa que a gente conversava e via que a gente que só um pouquinho, só um arrependimentozinho, um pedido de perdão e aquela pessoa ia ser transformada. E tinha outras que a gente via que só a graça do Cordeiro que não tinha jeito, aquela ali só pensa em fazer o mal. Entendeu? Então, tem gente boa na cadeia, tem gente boa na escola, tem gente boa e ruim em todo lugar, irmão. Como o irmão Paulo acabou de falar, a ceifa não vai... Nem é nós que julgamos. Nós damos a oportunidade, já que a gente teve um encontro com Deus, a gente tem uma luz, a gente dá oportunidade para todos se arrependerem. A gente vai até eles e fala, e conversa, e fala do amor de Deus. Se a pessoa não se arrepender, não quiser mudar, assim como Davi fez, né? Foi pregar em Nínive, lá no meio dos bárbaros, como a Bíblia conta, né? E teve gente e tinha gente que não se arrependia também, devia ter. Assim também, nos nossos dias, a gente fala, e tem gente que se arrepende, tem gente que não se arrepende. Quem sabe disso é Deus, é Ele que vai fazer a ceifa. Quem vai fazer o julgamento é Ele, não somos nós. Igual meu filho, ele fica com raiva, né? Quando eu tento, às vezes, conversar, onde a gente mora é comunidade. E eu falo, meu filho, enquanto a pessoa tem vida, a gente tem que levar Jesus para ver se a pessoa se arrepende. Se ela não se arrepender, é ela com Deus. Quando ela morrer, Deus que sabe para onde que ela vai, o que vai acontecer com ela. Não é nós. Mas a nossa parte é levar o amor de Deus, é mostrar que tem jeito, que tem luz no fim do túnel. Como a irmã acabou de falar, tem gente que vem de uma família que não tem base, vem de uma família perturbada de problema, de abuso de todas as formas, e cresce um adulto problemático, psicopata e tudo mais. Só que Deus sabe se esse se arrepende e vai ter jeito para ele, ou sabe se ele vai continuar até morrer com esse ódio cultivando, e não vai ter jeito, gente. É Deus que vai fazer essa colheita, essa ceifa e essa separação no momento da morte, ou no momento, ou depois, mais um pouco, a gente não sabe, ninguém aqui morreu para dizer, né? A gente só sabe até enquanto a gente está aqui o que faz sentido para nós. E a colheita vai chegar. Amém. Amém, irmã Ana Márcia. Estou muito feliz hoje. Nossa irmã Raquel está aqui com a gente, né? Nossa, que bênção, irmã Raquel. Veio trazer mais luz aqui para a nossa conversa, para o nosso debate, para o nosso estudo. Maravilha, viu? Venha sempre, que hoje não deu tempo da senhora falar. Próxima vez a gente vai dar oportunidade. Mas a gente vai deixar, então, por enquanto, do jeito que tá, irmão, por causa do horário, tá? Vai passando 36 minutos já do horário. Essa conversa vai longe. Eu tenho muitos argumentos para dizer para vocês que a Bíblia não se refere, quando está dizendo isso aí, a salvação. Ela está dizendo em consciência. O joio e o trigo, a diferença deles é que um dá fruto, o outro não dá. Não é que um é salvo, o outro não é salvo, tá?
Se você pensar na parábola como sendo salvo, você vai ignorar a parábola anterior e a parábola posterior, e não é isso que Jesus está dizendo. É por ser salvo, a pessoa salva, ela tem que entender que ela precisa ser guiada pelo fruto do Espírito, mas é porque ela é salva, entendeu? Deus, ele não salva quem não é salvo, ele só salva os salvos. Então, se tiver alguém que não é salvo, não adianta ficar pregando para ele que ele não vai ser salvo nunca. Ele não tem condição de ser salvo, fica perdendo tempo pregando para quem não é salvo, entendeu? Então não tem como, irmão. Nós temos que pregar porque hoje, o evangelho de hoje não é para achar quem é salvo, não é para ficar garimpando os salvos. O evangelho de hoje é para pregar justamente para os salvos entenderem que eles são salvos. É isso aí que a gente tem que fazer. É pregar para os salvos entender quem eles são. Por que que a humanidade se perdeu? Por que que a humanidade se perdeu no Éden? Por quê? Porque eles, sendo uma coisa, eles acharam que era outra. E assim foi a Bíblia inteira, irmãos. Sendo uma coisa, eles pensam que são outras. Por isso eles estão perdidos. Aí Jesus ele vem para mostrar para a humanidade quem a humanidade é, para trazer a razão à humanidade. Então ele direciona a pessoa no caminho. Então ele não vem para falar para nós a respeito de se você não for salvo, se a sua obra vai fazer com que você seja salvo. Não é isso. Tá? Olha, se você não nasceu de Deus, irmão, você não tem jeito para você não. Você vai para o inferno mesmo, não vai ter jeito. Porque se não nasceu de Deus, você nasceu de quem? Eu não sei de quem que a pessoa pode ter nascido, então. Se ela não nasceu de Deus, aí eu preciso saber quem que é esse outro Deus que está gerando pessoas aí no mundo, irmãos. Eu não entendo assim, entendeu? Eu entendo que todo mundo nasceu de Deus, todo mundo nasceu conforme a pedagogia ensina em Adão. Então nós não somos indivíduos, nós somos o Adão multiplicado. Nós somos o Cristo multiplicado. Nós não somos indivíduos separados. Por isso ele fala que quando Jesus ele vem mostrar que ele vai juntar todas as nações em uma única pessoa, em uma única família, ele sendo o cabeça e toda a humanidade o corpo, então nós temos que entender que o evangelho ele é uma pessoa. O evangelho é uma pessoa, nós somos uma pessoa do mesmo corpo. Então, no corpo, irmãos, se tiver só bactéria boa, esse corpo não sobrevive. Há uma necessidade de ter a bactéria nociva. Porque a bactéria útil, ela é útil por causa da nociva, e a nociva, ela precisa estar lá para a outra ser útil. Então, há uma harmonização. Só que os irmãos não estão entendendo que o mundo foi harmonizado. E os irmãos acham que a bactéria nociva não faz parte do corpo. Um corpo que não tem as bactérias nocivas, ele está morto, irmão. Ele morre, ele não sobrevive. Então, para os irmãos que estão entendendo que existe um salvo e um não salvo, eles não entendem a perfeição de Deus. Vocês não estão entendendo a perfeição de Deus. Vocês têm que parar um pouquinho, meditar e olhar para a grandeza de Deus. Que nós somos um corpo, um único corpo. E nesse único corpo tem que ter a bactéria que é útil e tem que ter a bactéria que é nociva para esse corpo não morrer. Então, na minha existência, irmãos, eu vou me deparar com muitas trevas para que a luz seja revelada. Se todo mundo fosse luz nos dias de hoje, quem que entenderia o que é ser trevas? Ninguém entenderia. Então, tem que ter as trevas, que são de Deus, fazem parte da vida de Deus, e eles também estão nas trevas, porque nós que somos as bactérias úteis, precisamos dele para revelar Deus, para entendermos Deus. Senão, não faria sentido, meus irmãos. Não teria sentido, não teria o porquê. Então, a gente tem que entender no todo, né? Ficar individualizando, colocando indivíduo salvo, indivíduo não salvo. Se existe um indivíduo que não está salvo, eu também não estou salvo. Então, não adianta eu achar que porque eu estudo a Bíblia, que eu me encontro no Skype, eu sou salvo, e aquele um que está fazendo atrocidade, que está indo para a cadeia, está perdido. Ele está tão perdido quanto eu. Então, o amor ele é revelado porque ele é um fruto. Eu preciso entender isso. Vocês precisam abrir a mente e entender isso, irmãos. A gente já está falando nesse estudo aqui há muito tempo. Vocês têm que abrir mão dessa ideia de religiosa que foi colocado para vocês. Entendeu? Então, eu convido vocês a abrir a mente de vocês e começar a entender a Bíblia como o evangelho no homem, o todo.
O todo, não por partes, pegando histórias ali por partes. Não, a história mostrou isso para nós, mas nós temos que entender no todo, na grandeza, naquilo que Deus é. Então, Deus ele não vem salvar indivíduo nenhum. Nenhum. Ele não vem salvar o Arlindo. Jesus não morreu para salvar o judeu. Ele não morreu para salvar os hebreus. Não. Ele morreu para salvar o único homem que existe. E nesse único homem que existe está inserido toda a humanidade. Ah, irmão, mas aí não faz sentido. Por que não faz sentido? Só você quer usufruir? Você quer desfrutar? É isso que você pensa? Que você sendo quem você é, porque você teve a oportunidade de conhecer, você quer desfrutar agora. E aquele que não teve oportunidade, que não viveu, que não entendeu, ele não pode fazer parte da família. Então você tem que entender salvação na família. Quem estava nas casas do Egito quando Jesus fala assim, olha, passa nos umbrais da porta, você passa o sangue, quem estiver dentro da casa vai ser salvo. Ele não perguntou se lá tinha bandido, se lá tinha prostituta, se lá tinha gente que era filho de Deus, que não era filho de Deus. Ele falou, quem estiver dentro da casa, quem fizer parte da família, está salvo. E o que é essa família, irmão? Se não é esse Adão multiplicado bilhões de vezes. Esse Cristo multiplicado bilhões de vezes. Agora, quando vocês falam assim, olha, não é possível que uma pessoa que tenha o Espírito de Deus faça atrocidades. Eu creio nisso também. Ele só está fazendo porque enquanto eles não tiverem o entendimento de Deus, o Espírito de Deus, eles continuam fazendo atrocidades. Mas a ardente expectativa da criação está aguardando o quê? O que elas estão aguardando? A manifestação dos filhos. Para quê eles estão aguardando a manifestação dos filhos? Para os filhos condenarem eles ao inferno? Ou para os filhos ir revelar para eles salvação? Porque quem eles são de fato não pode ser mudado. Não tem como mudar uma pessoa que, se ela não nasceu de Deus, irmão, não existe o que faça ela ser salva. Não tem quem faça ela ser salva. Mas se todos nós viemos do mesmo Pai, do mesmo Deus, nós recebemos esse Espírito do homem, que ele é santificado no decorrer da nossa vida. Quando nós entendemos Deus, nós paramos de produzir frutos malignos e começamos a produzir frutos bons. Nem sempre, tá, irmãos? Porque às vezes você acha que você está produzindo fruto bom, mas você às vezes não está produzindo fruto bom. Mesmo achando que está. O Judas achou que estava produzindo bom quando ele fala deveríamos vender o alabastro aqui, o óleo. Né? E achava que estava, mas não estava. Então a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que abrir muito a mente. Esse negócio de ficar selecionando pessoas por causa daquilo que eles fazem ou deixam de fazer, não é o correto, tá? Não é assim que eu vejo que a gente deve pregar, ensinar. Não, a gente tem que ensinar que todos são salvos. Embora ele não tenha consciência, ele não sabe, ele precisa ter essa consciência para que Deus possa encher ele, para ele produzir um fruto bom, mas ele é salvo, ele está produzindo fruto ruim. Não chegou à consciência, não chegou ao entendimento. Então ele tem que chegar ao entendimento, ao conhecimento, porque é uma família, é o teu filho, é o teu filho. Mesma coisa se você vê o teu filho perdido, você não quer pregar para ele, falar para ele, filho, está errado você fazer isso aqui. Não, eu vou abrir mão do meu filho, porque eu acho que ele não é meu filho, não, porque se ele fosse meu filho, ele aceitava a disciplina, mas não está aceitando a disciplina, então não é meu filho. Ninguém faz isso, irmãos. Ninguém faz isso. Seria uma hipocrisia eu falar que eu vou abandonar um filho porque ele não está aceitando a disciplina. Não, isso é o Arlindo que pensa, tá, irmãos? É o Arlindo que pensa assim. Então é assim que eu ensino. Se os irmãos não estiverem de acordo, até não tem problema, eu vou continuar ensinando assim. Nós somos livres, né, pensadores, mas eu creio que aqui a maioria tem esse entendimento também, chegou a essa consciência, principalmente quem vive o evangelho como sendo a pessoa. Esse chegou a esse entendimento. Mas se eu viver o evangelho como sendo uma história contada, algo fora de mim, algo que não me envolve, algo que não tem nada a ver comigo, então eu não vou entender essas coisas, irmãos. Não tem como entender. Porque quanto o mundo errou, eu também estarei errando. Da mesma forma que o mundo viveu esse erro, eu também estarei vivendo. Agora, se eu penso que Jesus vem para fazer uma obra e ele fracassa nessa obra, então não tem mais salvação para a humanidade. Nós não somos salvos por nós somos salvos por ele. E ele não veio buscar e salvar o bom.
igual nós estamos falando aqui. Ah, se você está produzindo bom fruto, você é de Deus. Porque você está produzindo bom fruto, isso está mostrando que você é de Deus. Mas Jesus não veio buscar o salvo, irmão. Ele não veio buscar quem é de Deus nesse sentido. Ele veio para buscar e salvar quem estava perdido. É a ovelha perdida é a ovelha perdida que chama atenção. 99 fica no aprisco. Eu vou buscar a que está perdida. É assim que funciona. Então o evangelho é para ensinar o perdido que ele faz parte da família. Eu devo ter a mentalidade de ensinar que aqueles que não estão na luz, eles fazem parte da mesma família que eu. E não tem diferença. Ele não é joio, não. Se eu sou trigo, ele é trigo igual. Ele tem que produzir o mesmo fruto. Ele não é joio. Ele não é uma classe de pessoa inferior a mim. Os animais, igual foi colocado aqui, tudo bem. Os animais, eles não nasceram para revelar a vontade de Deus, mas o homem nasceu. Os animais, eles vieram a este mundo para revelar o quê? Poder de Deus. Mas o homem, a humanidade, eles vieram a esse mundo para revelar a vontade de Deus. E a vontade de Deus é o quê? Salvar todos os homens. Essa é a vontade de Deus, salvar todos os homens. Agora, se Deus tem uma vontade que ele não consegue cumprir essa vontade, então ele é um Deus muito fraco. Ele é um Deus muito ruim. Se ele tem uma vontade de salvar todo homem, mas ele não pode salvar porque o homem não quis ser salvo. Então esse Deus, ele é menor do que os homens são maiores que Deus. Tá, irmãos? Então, eu fiquei com esses últimos minutos aí para falar essa palavra. Se vocês não concordarem, a gente vai ter nosso novo encontro no domingo e vocês podem expor aqui aquilo que vocês entendem. A gente é livre pensador, a gente tem democracia, você pode falar, expressar aquilo que é a sua vontade, o seu querer. Então, eu quero agradecer a presença de vocês, irmãos. Na próxima, vocês falam, tá? Irmã Ana Márcia pediu a palavra, irmã, mas ficou muito tarde. Deixa para a próxima, pode ser? Pode, eu tinha levantado a mão, eu já até falei, continuou levantado. Amém, então. Então, quero dar uma boa noite para vocês. Muito boa a nossa conversa hoje. É para trazer maturidade, é para trazer entendimento, é para nós ponderarmos, para nós pensarmos, para nós usarmos a razão, entendermos pela vontade de Deus, pelo Espírito. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que gostariam de falar, a Cileide gostaria de falar, a Elma falou um pouquinho, mas a irmã Creuza não pôde falar, o Rafael Adão não falou, o Valdecir não falou. Mas dá uma boa noite de vocês, irmãos, e me perdoem pelo horário. Boa noite, só queria resumir para os irmãos, tem muito o que falar, mas não dá tempo, que o perdão e o arrependimento, ele está aí para melhor viver esse tempo nosso aqui de carne, aqui na terra. E o perdão e o arrependimento aqui entre nós, sim, mas para o Espírito não é uma condenação entendeu? O perdão e o arrependimento um com o outro, a gente vai passar ali, arrependido disso, perdão e tal, em carne, mas o Espírito não é uma condenação, mas Amém, irmãos? Boa noite, até domingo. Amém, irmã Cileide. Amém. Quer falar, irmã Creuza? Não. É a irmã Raquel que voltou? Só quero falar boa noite e agradecer a Deus por mais essa oportunidade, né? E pedir ao Senhor que nós estejamos juntos novamente no domingo, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Graças e glórias damos a Deus. Boa noite. Boa noite, eu peço até desculpa por ter exagerado aí, viu, irmãos? Eu acho que eu deixei a emoção falar mais alta aí, e os irmãos, desculpa aí que eu tomei um pouco o tempo deles aí, mas que tudo tem um propósito, né? Então, Deus abençoe todo mundo aí, continue abençoando. Amém. Muito obrigado, irmã. Ana Márcia, boa noite, irmã Ana Márcia. Boa noite, irmãos. Tenha um final de semana aí em paz. Glória a Deus. Senhor Jesus. Mas eu proponho que esse tema continue até a gente entender e que a gente traga referências bíblicas. Se a gente acredita na Bíblia, a gente deveria, cada um de nós, no que a gente acredita, trazer referência da Bíblia para a gente, né, contestar, não é brigar, não é discutir. Isso aqui é para reflexão também, né? Então, que a gente traga as nossas referências bíblicas e exponha na mesa para cada um de nós.
que a gente acredita. Amém. Exatamente, mano. É isso aí mesmo. Mas aqui a gente não briga, não. Parece que é briga, mas não briga, não, mano. A gente só coloca aqui nossas posições. Às vezes a gente dá uma exageradinha aí. Mas é normal. Boa noite, irmão Paulo. Boa noite, irmão Lindo. Boa noite a todos aí. A gente faz isso aí tudo, mas é tudo para crescimento aí dos irmãos. Não tiver isso aí, a gente não consegue, né, extrair o melhor aí dos irmãos aí. Amém? Amém, irmão. Então, Bom final amém, de né? semana para todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, obrigado. Excelente final de semana. Até Tchau. domingo, se Deus permitir. Amém. Tchau, tchau. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior.